Sâmia convive com um dilema. Precisa tomar anticoncepcional para tratar uma síndrome de ovários policísticos. Em contrapartida, sofre com os efeitos colaterais do medicamento. Realmente eu sinto náuseas, eu sinto tonturas. E assim, além do desconforto gástrico, eu sinto também um desconforto estético, né? Que é exatamente com o uso do anticoncepcional, me aparecem umas manchinhas de pigmentação no rosto. E isso eu não gosto, me incomoda, é por isso que eu dou esse intervalo de 6 em 6 meses para o uso do anticoncepcional. Com o consentimento do médico, a representante comercial tomou a liberdade de suspender o anticoncepcional por 6 meses durante o ano. Para não engravidar, usa outros meios contraceptivos, como a camisinha. Sâmia faz parte de uma fatia correspondente a 15% do público feminino que apresenta reações adversas a esse tipo de medicamento. Os efeitos colaterais estão associados aos dois principais componentes do anticoncepcional, o estrogênio e a progesterona. O estrogênio pode levar a alguns tipos de efeitos colaterais, como, por exemplo, efeitos gastrointestinais, náuseas, enjoos, e efeitos vasculares. Náusea, vômito, sensação de inchaço e dor de cabeça são algumas sensações comuns a quem não se dá com determinado tipo de anticoncepcional. A droga também pode levar a trombose e acidente vascular cerebral, mas a prevalência de quadros graves é muito pequena. A médica compara a relação mulher-anticoncepcional a um namoro, onde se testa possibilidades até achar a pessoa certa. Nesse método contraceptivo perfeito, o casamento, você vai namorar algumas possibilidades. Então, a possibilidade padrão, que em geral é iniciada, digamos que seja um anticoncepcional combinado de média dosagem, que tem estrogênio e progesterona de 20 microgramas de etinil estradiol. Se aquela mulher, namorou com esse primeiro, não deu certo, teve algum tipo de efeito colateral, o especialista vai poder ir manobrando esse efeito colateral que ela teve. Importante ressaltar que há 5 categorias de métodos contraceptivos. Uma delas é a comportamental, quando a mulher usa a tabelinha, por exemplo, sem utilização de remédio. O segundo método é o barreira, quando se evita o contato do espermatozoide com o óvulo. A camisinha é o exemplo clássico. Há ainda o método hormonal, através de pílulas, injeções ou anéis intravaginais. Método DIU, um dispositivo intrainterino que age evitando a gestação. E ainda o método definitivo, que vem a ser a laqueadura ou a vasectomia. Se o anticoncepcional incomoda, não faltam possibilidades para manter o planejamento familiar. Se você quer saber mais sobre esse tema, pode mandar a sua pergunta. Estamos recebendo a doutora Lúcia Santos, ela é ginecologista. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, telespectadores da Cidade Verde. Doutora, pelo que eu vi na reportagem, os efeitos do anticoncepcional, eles são diferentes caso a caso. E até a doutora falou ali que a pessoa tem que ir fazendo testes, até chegar àquele que se adapta melhor a você. Agora, isso deve ser feito com aconselhamento médico? Com certeza, Amadeu. Como ela mesma explicou, toda medicação, não só anticoncepcional, você tem que se adaptar à medicação. Ainda mais os métodos hormonais, não só os contraceptivos, como no caso da mulher, numa terapia hormonal, no caso do climatério, da menopausa. Então, todo método você tem que se adaptar. Hoje, em relação aos contraceptivos orais, os anticoncepcionais hormonais orais... Os mais tomados são as pílulas, É um método mais utilizado. Os mais utilizados deles são de baixa dosagem. Não se justifica você estar usando dosagens maiores, em contraceptivos hormonais orais. Então, são de baixa dosagem. E mesmo desses, nós temos diferenças de dosagens. Então, você vai adaptar para cada paciente e quando ela não somente quer como um planejamento familiar para impedir a gravidez, e tem outra coisa associada, como no caso da reportagem que a gente viu, a paciente que tinha síndrome do ovário policístico, às vezes é um tratamento de acne também, que faz parte dessa síndrome, às vezes não tem a síndrome só a acne. Então, você, quando ela, além do planejamento familiar, ela tem outra patologia associada e que o tratamento é de escolha com método contraceptivo hormonal oral, aí também você tem que usar a medicação certa para aquela paciente. Doutor, as telespectadoras já estão mandando perguntas aqui.
Uma delas, por exemplo, disse que teve um filho com 18 anos e que continua usando a pílula. Hoje tem 25, é casada e quer saber se ela vai ter problemas no futuro por tomar durante tanto tempo, tantos anos seguidos, a pílula anticoncepcional. Não, desde que ela esteja usando uma pílula de baixa dosagem, que é o que se preconiza hoje, antigamente existia a história de você interromper e parar, porque eram medicações de alta dosagem. Hoje em dia não, como são de baixa dosagem, é o que ela deve estar usando. Pode usar por um bom tempo, sem problema nenhum. Inclusive, um dos métodos mais utilizados. Inclusive, uma telespectadora aqui falou que ela teve um problema sério por causa de pílula, Sim. que chegou a ter uma trombose cerebral, segundo ela, o nome dela é Islândia, e ela até que destruiu a vida dela por conta disso, desse problema que ela teve. E por isso é que tem que ser prescrito por um médico. Cada caso é um caso, porque em medicina a gente tem que ver o paciente, né? Então, não são todas que querem fazer o planejamento familiar utilizando contraceptivo hormonal oral que ela vai poder usar. Então, ela tem que ir no médico e se tiver risco de doenças tromboembólicas ou, dependendo da idade, se fumante, se fumar 15 cigarros ou mais por dia e tiver acima de 35 anos, tem as contraindicações, aumentam e tem, inclusive, medicações próprias para esse tipo de mulher, com uso somente de progestagênio e não de estrogênio. Então, com certeza, cada caso é um caso, não pode ser tomada. A gente vê muito pacientes quando já chegam a gente, dizem, mas se você estava usando essa medicação, o que foi que passou? Não, foi uma amiga, era de uma vizinha, ela tomava, se sentia bem. Não pode ser dessa forma. Cada organismo é diferente, né? Cada organismo, a pessoa pode ter patologias associadas, doenças já com risco de doenças tromboembólicas, outras não. Então, isso realmente tem que ser prescrito pelo ginecologista. Francisco Maninho, lá do Disseu, pergunta, doutora, a pílula masculina anticoncepcional funciona ou não? Olha, ela funciona, mas é um método que ainda não foi tão aceito quanto o contraceptivo hormonal feminino, né? Então, não é um método que se difundiu como contraceptivo hormonal feminino. Realmente, o seu uso Mas é eficiente ou não? Esse que é o problema, né? Não há uma estatística segura. Tem só dos cientistas que o desenvolveram, né, para poder usar a medicação, mas realmente o uso na prática, nos urologistas para prescrever, isso não é uma prática muito difundida ainda. Muitas telespectadoras aqui falando da questão de a pílula engordar, de trazer manchas na pele, e uma outra também sobre o uso da pílula para quem fez cirurgia bariátrica, já que a absorção do estômago reduz bastante. Bom, o sintoma de engordar, ele é devido à retenção de líquidos. E isso se deve a algum tipo de medicação, acetato de ciproterona, ele dá muito retenção de líquido, o que leva também a enxaquecas. Então, você tem que realmente adaptar cada paciente, porque às vezes tem uma que o uso dessa medicação não tem muita retenção e outras já apresentam. Lembrando que a mulher, durante o seu ciclo menstrual, ela já apresenta, né, esse tipo de sintomas também, então você vai adaptar aquela paciente, o risco de doenças que ela apresenta, a idade dela, se fumante ou não, se além de utilizar aquela medicação para planejamento familiar tem alguma outra utilidade, como um síndrome de ovário policístico, uma acne, um tratamento com acne, então você vai adaptar a essa paciente, cada caso é um caso. Doutora, eu quero agradecê-la pela presença aqui, pelas informações que a senhora nos trouxe. Muito obrigado. Eu que agradeço, Amadeu.